Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Romeu Gabriel da Silva Mota. Trabalharemos a disciplina Logística Reversa. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante a leitura no caderno didático. Nesta aula, iremos discutir os seguintes temas: acidentes ambientais, evolução da logística reversa, implantação da logística reversa, produção mais limpa e tecnologias limpas, operacionais e gerenciais. Então vamos lá? Os acidentes ambientais. Sua empresa está preparada para preveni-los? Poluição do ar, contaminação do solo e dos recursos hídricos, danos à fauna e flora e destruição de ecossistemas. Essas são as principais consequências dos acidentes ambientais que se caracterizam por um acontecimento inesperado que pode causar direta ou indiretamente danos ao meio ambiente. Apesar dos avanços tecnológicos empregados na indústria e do fortalecimento da visão sustentável nas organizações, o número de acidentes ambientais é preocupante. Um dos prováveis motivos para o aumento de acidentes ambientais é o aumento na produção. Quanto mais atividades perigosas se realizam, quanto mais produtos perigosos são transportados e transferidos, maior é a chance de algo dar errado. Apesar dos controles e tecnologias existentes. Porém, é chamado a atenção para a identificação de riscos por parte das empresas. A identificação de riscos é realizada no início da gestão ambiental e deve periodicamente ser revisada sempre que houver mudanças no processo da produção, na planta industrial ou em algum procedimento operacional. Saber antecipadamente o que pode dar errado nos força a correr na direção do preparo e controle da situação. A gestão do conhecimento de risco passa pelo programa de gerenciamento de risco e pelo plano de ação de emergência. Trata-se de ferramentas de gestão ambiental estruturadas, com requisitos e orientações gerais para a prevenção e controle de acidentes. O plano de gerenciamento de resíduos está voltado para a prevenção das falhas, enquanto o plano de avaliação emergencial está mais voltado para o controle de uma emergência, isto é, quando o evento indesejável já ocorreu. No entanto, para que tais ações sejam de fato eficientes, a intervenção da cultura organizacional é fundamental. O investimento em tecnologia, aliado ao cuidado com a formulação de programas de riscos e capacitação profissional, são decisivos para a minimização das ocorrências. O treinamento é também uma importante ferramenta para a gestão ambiental eficiente. Os profissionais da área de segurança ambiental, em geral, são muito entusiasmados com a questão, mas vejo que muitas organizações ainda não valorizam esses profissionais da forma que deveriam. A importância dos treinamentos para o sucesso da implantação de programas de riscos de acidentes ambientais. As participações de profissionais em programas de treinamento são de fundamental importância. Portanto, para o profissional envolvido nesta área, o melhor é estar bem preparado tecnicamente. Daí, a importância do treinamento, que garante mais embasamento aos programas de segurança e, consequentemente, melhores resultados. Sabemos que a exploração industrial do meio ambiente manteve-se em contestação durante todo o século XIX e grande parte do século XX. A visão equivocada de que os recursos naturais eram ilimitados
passou a exigir maior atenção nos anos 70 do século passado, quando os processos de deteriorização ambiental e a possibilidade de esgotamento de recursos naturais foram se tornando mais evidentes. O processo de industrialização aumentaram consideravelmente e trouxeram conquistas nas variadas áreas do saber. Entretanto, não foram concebidos com o devido rigor, com a devida racionalidade em se tratando da necessidade de preservar a natureza e a qualidade da vida humana, trazendo como consequência os problemas ambientais que afetam o planeta. Grande concentração populacional em várias localidades, consumo excessivo de recursos naturais, desflorestamento, contaminação do ar, do solo e das águas. Acidente ambiental, conceito e classificação. A palavra acidente traz a ideia de um acontecimento imprevisível, um evento que se deu ao acaso. Podemos classificar acidentes ambientais como eventos que trazem impactos para o meio ambiente e que ocorreriam ao acaso de forma imprevisível. Porém, quando tratamos de acidentes ambientais, sabemos que a maioria deles não representam eventos totalmente imprevisíveis, em muitos casos. Um exemplo disso seria a utilização da energia nuclear. Sabe-se que este tipo de energia apresenta riscos inerentes às propriedades físico-químicas dos elementos radiativos. Vários riscos que certas atividades executadas por indústrias ou usinas oferecem poderiam ser controlados, quanto na elaboração do projeto realizar uma análise de risco bem detalhada, considerando o que chamamos em gestão ambiental o pior cenário que podemos ter para um fenômeno. Muitas análises de risco tendem a ignorar certos fatores de risco, porque se considera que aquilo não interfere ou está controlado. Mas é preciso efetuar um levantamento mais apurado para verificar os reais fatores que interferem em uma atividade. Então, a primeira crítica feita é que se estes acidentes, em sua grande maioria, não ocorrem totalmente ao acaso, porque chamamos de acidentes ambientais. O termo se difundiu na área ambiental, mas com certeza não seria o mais correto em muitos casos. Talvez a utilização do termo traga em si mesmo esta própria discussão. Quando ocorre um evento como vazamentos, todos se perguntam se foi um simples acaso, um acidente, ou há uma parcela de culpa do homem por não efetuar o controle de riscos adequadamente. Cada evento de grande proporção nos perguntamos, foi acidente ou foi pura negligência? Dividimos os acidentes ambientais como desastres naturais e desastres tecnológicos. Os desastres naturais são aqueles ocasionados pelos fenômenos da natureza. Talvez sejam os mais adequados para levarem à denominação de acidente, já que não são totalmente controláveis pelo homem, embora nem sempre possamos admitir que foram acidente, porque há áreas que já se espera os desastres naturais, com frequência, como exemplo, o Círculo do Fogo do Pacífico, propício a terremotos, e quando não se pensa de forma sustentável e se instala uma usina nesta área, como em Fukushima, os eventos ocorridos nesta área podem ser chamados de acidentes? São conhecidos os riscos e espera-se a ocorrência de acidentes nesta área, mas não controlar os riscos faz com que tudo deixe de ser conceituado como um evento ao acaso e imprevisível, isto é, um simples acidente. Incluímos na categoria destes desastres naturais os terremotos, furacões e tsunamis. Os acidentes ambientais podem ainda ser subdivididos em desastres tecnológicos, além dos desastres naturais. Os desastres tecnológicos já são ocasionados como resultado de atividades do homem e englobam os vazamentos
os vazamentos, os derramamentos e as explosões. A evolução da logística reversa. O conceito surgiu há muito tempo. Em 1970, surgiram definições como canais reversos ou fluxo reverso, que aparecem na literatura científica, mas eram relativos à reciclagem. No Brasil, a logística reversa, um novo conceito na logística empresarial, surgiu na década de 90, quando foi reconhecido pelos profissionais de logística que matérias-primas, componentes e suprimentos representavam custos significativos e deveriam ser administrados de forma adequada do seu retorno de pós-venda ou pós-consumo. A logística reversa está associada ao retorno de produtos pós-venda para a reforma, reparos, remanufatura, substituição de materiais pós-consumo para a reutilização, reciclagem, valorização energética e disposição final dos produtos no fim da vida útil. Existem 5 tipos de retorno de produtos e serviços. Primeiro, retrabalho durante a fabricação de um produto ou serviço. Segundo, retorno comerciais para novas vendas ou remanufatura devido ao excesso de estoque, produto vencido ou retorno dos clientes. 3. Retorno em garantia para reparo, remanufatura, avaliação técnica com a posterior troca do produto. 4. Retorno final de uso dos contratos de leasing, máquinas e equipamentos alugados. E 5. Retorno no final da vida útil para remanufatura, reutilização, reciclagem ou valorização energética. O pós-venda e o pós-consumo ganham importância nas estratégias de sustentabilidade e no crescimento dos negócios da empresa. A partir da aprovação de legislações restritivas, com a relação à disposição final dos produtos no final da vida útil, nos países do primeiro mundo e emergente, algumas empresas aceitam previamente o retorno dos seus produtos dos consumidores finais para uma possível reutilização, reciclagem no seu ciclo produtivo ou em outros ciclos, ou mesmo para a disposição final. A logística reversa é um dos principais processos dentro da cadeia de reciclagem que viabilizam economicamente e mantém a constância em toda a cadeia. No caso dos pneus, a maior dificuldade é a realização da coleta e do transporte, pois em muitos casos esses pneus estão localizados em regiões de difícil acesso, o que torna o processo inviável do ponto de vista econômico pelo custo logístico. No Brasil, em 2013, foram produzidos 68 milhões de pneus, exportados 12 milhões de pneus e vendidos 72 milhões. Os canais de distribuição de pneus foram 52% para o mercado de reposição, 31% para equipamento original e 17% para exportação. No Brasil, desde 2002, os fabricantes importadores são os responsáveis pela coleta e destinação dos pneus inservíveis. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante ao retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, para os seguintes resíduos pós-consumo: pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos em embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e a luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Por que implantar a logística reversa?
A busca constante da inovação frente à identificação de novas estratégias para fidelizar o cliente do produto e a marca exerce continuamente uma pressão sobre os gestores no que diz respeito à redução dos custos sobre os processos produtivos. Entretanto, muitas companhias identificam oportunidades que são comuns a todos. Agregar valor também significa inovar e, ao mesmo tempo, buscar novas alternativas diferenciais ao tradicionalismo, ao óbvio. Uma nova área da logística empresarial, a logística reversa, desde que adequadamente implantada, é fonte potencial para a redução dos custos em relação à aquisição de embalagens, caixas e pallets novos. Isso está associado ao retorno desses bens de pós-consumo na forma original para reintegração ao processo produtivo, o que se torna um diferencial competitivo na tentativa de fidelizar seus clientes. Desta forma, o gerenciamento pela logística reversa tem atualmente adquirido espaço a nível empresarial, considerando as companhias que estão com a preocupação com a redução das perdas e é fator importante para a sobrevivência, devido à grande demanda de distribuição de acondicionamento em pallets de madeira, os quais pertencem. Contudo, o retorno desses ativos não é proporcional ao volume enviado aos clientes, ocasionando perdas e significativo aumento dos custos com a aquisição de pallets de madeira novos. O objetivo deste trabalho é o aprofundamento em relação ao enfoque dado ao planejamento do processo de gestão de logística reversa de pós-consumo na indústria. O sucesso de uma organização depende de sua habilidade em tentar identificar oportunidades para melhoria diferenciadas em relação aos concorrentes. A base operativa da estratégia competitiva é, sem dúvida, a diferenciação. A logística reversa atualmente tem ganhado espaço e atenção de muitos empresários a partir do momento que seus processos são incorporados às atividades de logística, que é a área que traz competitividade no nível de serviço de cada organização. Ou seja, já existem iniciativas por parte de algumas empresas em investir também nos processos de logística reversa, alavancando significativas redução de custos operacionais e ganho de competitividade. Essas vantagens advêm, em geral, do desempenho da empresa em dois campos. O primeiro, da obtenção do menor custo operacional que permita a prática de preços competitivos a um volume lucrativo de vendas. A segunda estratégia visa a obtenção de elevados padrões de qualidade dos produtos e serviços, diferenciando-os da concorrência. A logística reversa deve constituir-se como uma competência e não como um suporte para almejar diferenciação e alcançar vantagem competitiva. Proporciona o aumento do nível de serviço ao cliente, fortalecendo a cadeia de valor de uma empresa, que, se bem configura, reforça a sua vantagem competitiva. Nos últimos anos, a logística reversa está recebendo um cunho mais econômico além do ecológico. As empresas vêm investindo nessa área como um diferencial competitivo para aumentar os lucros e diminuindo os prejuízos, a fim de garantir a fidelidade de seus clientes. Por esses motivos, as políticas de retorno das empresas estão cada vez mais generosas, isto é, tornam-se mais flexíveis quanto à aceitação de devolução e troca. A logística reversa atualmente tem ganhado espaço e atenção de muitos empresários a partir do momento em que seus processos são incorporados às atividades de logística, que é a área que traz competitividade no nível de serviço de cada organização.
Ou seja, já existem iniciativas por parte de algumas empresas em investir também nos processos de logística reversa, alavancando significativas reduções de custos operacionais e ganho de competitividade. Contudo, todo o projeto é interessante desde que o processo de logística reversa se aplique e traga benefícios à companhia. Vamos falar agora das tecnologias limpas. Os sistemas de produção industriais tradicionais, baseados em tecnologias do século passado, se valem de muitos recursos naturais e o uso de substâncias nocivas para seu funcionamento, além da grande quantidade de gases poluentes por eles emitidos na atmosfera. Destacam-se nesses processos industriais a necessidade do uso de matérias-primas diversas, além da energia despendida tanto para o transporte como para o processamento dessas matérias-primas. Frente a esse modelo de produção linear e fadado ao esgotamento dos recursos, e frente às necessidades ambientais do século XXI, desenvolveram-se as chamadas tecnologias limpas. São processos produtivos mais modernos e eficientes, centrados no conceito do desenvolvimento sustentável como forma de produção de bens de consumo. As tecnologias limpas podem ser compreendidas como novos processos industriais ou mesmo processos industriais já existentes, porém alterados com o objetivo de reduzir os impactos ambientais. O consumo de matérias-primas e o consumo energético utilizado durante o ciclo produtivo. O objetivo das tecnologias limpas ou da produção limpa é conseguir suprir as necessidades de produtos, bens e serviços da sociedade atual, porém de forma sustentável, ou seja, usufruindo de matérias-primas renováveis, não utilizando processos nocivos durante o processo produtivo e principalmente conservando a biodiversidade. Diferentemente dos processos do século passado, baseado no usufruto de recursos naturais como matéria-prima, os sistemas de produção atuais são circulares, reduzindo a utilização destes recursos, energia e água. Além disso, as produções baseadas em tecnologias limpas têm como objetivo a não geração de resíduos e de emissões ao mesmo tempo em que priorizam a reciclagem total dos resíduos porventura gerados no processo produtivo. A adoção de tecnologias limpas é parte importante da estratégia para alcançar o desenvolvimento sustentável. Todavia, há de ressaltar que em uma empresa tradicional, baseada ainda nas tecnologias e metodologias antigas para a adoção de todas as práticas de tecnologia limpa, que envolvem uma renovação em todo o ciclo produtivo, há também o fator econômico embutido para a implementação e adaptação desses processos. É por esse motivo que algumas empresas ainda não detêm a capacidade financeira necessária para essas alterações de processo. Mesmo assim, a seleção e a consequente adoção de pequenas atitudes, assim como as tecnologias limpas, mais acessíveis e baratas, de forma gradual, já são uma grande contribuição ambiental ao planeta. Barreiras e os incentivos. Apesar dos números impressionantes, ainda são inúmeras as barreiras para uma verdadeira revolução tecnológica. Destacam-se as regulações governamentais, distorções de mercado, falta de linhas de financiamento e interesse de opositores. Em muitos casos, analistas identificam que existe forte demanda por tecnologias limpas e que também existe dinheiro para financiar essas tais tecnologias. Entretanto, raramente os dois fatores estão no mesmo lugar. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente destaca a importância de quebrar o paradigma de que produtos verdes são mais caros. A ONU
destaca que a competitividade no preço não pode ser alcançada a custos ambientais e sociais que são transferidos, em última instância, para os cidadãos, que acabam adoecendo com mais frequência. Por exemplo, pagam por uma água mais cara, devido aos custos adicionais de tratamento, convivem em ambientes cada vez mais degradados, entre outros fatores. Os próximos passos. A tecnologia limpa é um elemento fundamental para o futuro da sociedade. Nossa maneira de produzir e consumir precisa mudar radicalmente, e isso só poderá ser alcançado por meio da inovação tecnológica. Sem a garantia do fornecimento seguro de energias renováveis e de tecnologias eficientes de reutilização dos recursos naturais, ficará difícil garantir o futuro para as próximas gerações. O mundo está se transformando rapidamente. A sociedade já enfrenta mudanças importantes para a produção mais limpa de energia, alimentos, acesso à água e até mesmo as terras produtivas em algumas regiões. A tecnologia será indiscutivelmente um dos pilares de transformação das principais economias globais. As práticas na produção em particular e na sociedade em geral influenciam determinantemente as políticas ambientais. Estas, por sua vez, afetam as primeiras. Até a década de 80, o meio ambiente era considerado um aspecto de menor importância para o setor produtivo, tanto no campo econômico como no tecnológico. No campo econômico, ele era tratado como uma externalidade. No tecnológico, medidas de controle da poluição foram tomadas, no melhor dos casos, para adequar as emissões aos padrões exigidos. Tradicionalmente, as medidas de controle ambiental têm se fundamentado na aplicação de padrões de lançamento de emissões, seja na forma de concentrações de poluentes ou de cargas ou fixação de concentrações máximas admitidas nos corpos receptores, os chamados padrões ambientais. O uso de tecnologias limpas gerenciais. Dentro do escopo que tecnologias limpas são todas aquelas que são utilizadas para produzir bens e serviços em harmonia com o meio ambiente, destaca-se, em primeiro plano, as tecnologias limpas gerenciais. Nesta vertente, encontra-se inúmeras atividades gerenciais que já existem antes do impacto ecológico vivido na atualidade. Nesse caso, houve o realce do tema sustentabilidade em seus procedimentos e atribuições cotidianas, adequando-se para a nova realidade. Nesses mercados, com consumidores cada vez mais exigentes, destacam-se as novas parcerias para fornecimento de insumos e matérias-primas com certificados de não degradação ao meio ambiente. No Brasil, as normas de qualidade ambiental preconizadas pelo ISO 14000 são representadas pela ABNT e abrangem 6 áreas bem definidas. Após a adoção, um sistema de gestão ambiental nas empresas, outras atividades derivadas surgem associadas a essa nova atividade. Como exemplo, encontra-se a educação ambiental para o apoio às mudanças culturais necessárias e às comunicações ecológicas para o apoio às ações de sensibilização. Para completar a ideia do gerenciamento sustentável nas empresas, deve-se abordar também os temas relativos aos empregados na sociedade em geral. Neste caso, as normas ISO 18000, originadas nas normas inglesas, conhecidas como BS 8800. Tratam da saúde ocupacional. Nas doenças ocupacionais, a legislação brasileira, através da CLT, identifica os riscos ambientais às pessoas, como os impactos físicos, químicos, biológicos de radiação e de acidentes. Através das normas internacionais, também são tratadas as questões de responsabilidade social das empresas
na comunidade e nos empregados, oportunizando exemplos claros dos novos paradigmas gerenciais socialmente corretos sendo aplicados nas empresas. Muitas organizações estão implementando um sistema de gestão de saúde e de segurança ocupacional como parte de sua estratégia de gestão de riscos, para lidar com mudanças na legislação e proteger seus colaboradores. Uso de tecnologias limpas operacionais. Nas atividades operacionais das empresas, sejam essas fabris ou de prestação de serviços, também encontra-se a aplicação para as tecnologias limpas. De forma clássica, as análises dos processos sempre estiveram restritas ao ciclo produtivo, não se considerando outros atores presentes nesse cenário. Dentre as inúmeras atividades encontradas nas rotinas operacionais, sejam fabris ou de prestação de serviço, separou-se as listadas a seguir em função do impacto sofrido com a utilização de tecnologias limpas: infraestrutura básica, balanços energéticos otimizados, antecipação e monitoramento de riscos, gestão de resíduos sólidos, reaproveitamento do pós-uso, eliminação ou substituição de processos poluentes, procedimentos para emergências, reciclagem, reutilização e redução de resíduos, riscos no remanejamento e transporte interno e externo, equipamentos de segurança em veículos de cargas perigosas. Terminamos aqui nossa segunda videoaula. Agradeço a atenção de todos vocês e conto com a participação no ambiente virtual. Até logo!